Vamos então dar início a mais uma videoaula da disciplina de Ética e Responsabilidade Socioambiental. Hoje veremos a segunda parte da revisão para a N2, que vai ocorrer dia 24 de junho às 19h10. Não se esqueçam. O conteúdo da N2 eu dividi em 5 pontos: bioética, o futuro da ética, responsabilidade social, meio ambiente e direitos humanos. Como eu já tratei de 2 pontos na primeira parte, no último slide, hoje veremos os conteúdos finais. Então, hoje a revisão é a parte 2. O primeiro conteúdo aí a ser tratado nessa parte 2 é a responsabilidade social. Na verdade, eu dividi nas duas partes, ficou metade agora para essa segunda parte. Então, é uma continuação. O que eu vou sugerir é que vocês assistam o slide anterior, estudem e continuem agora a partir desse. Nessa parte da responsabilidade social, nós vamos ver os conceitos, inicialmente, os conceitos que vão definir alguns tipos de responsabilidade social. Existe a responsabilidade social corporativa. Há também a responsabilidade social empresarial, existe a responsabilidade social ambiental e, mais um último conceito, a responsabilidade social individual. Vamos ver primeiro a responsabilidade social corporativa. As empresas de grande porte que envolvem ações com preocupações sociais voltadas ao seu ambiente de negócios ou ao seu quadro de funcionários. Então, esse tipo de responsabilidade social, ela é praticada por empresas de grande porte. A responsabilidade social corporativa prega que a empresa assegure que as suas ações não terão um impacto negativo na vida de seus funcionários ou colaboradores. Então, é uma preocupação a respeito da vida, né, desenvolvida dentro da empresa, externamente, e tudo que se relaciona com ela. São ações, então, que têm essa preocupação. Não se trata de uma prestação de serviços assistenciais, mas sim de uma gestão mais humana, que vai enxergar as pessoas ao invés de apenas números. Então, é uma forma de administrar mais humana e com preocupações sociais, mas não vale um serviço assistencial. Deve ser feito algo que possa desenvolver, né? São ações que façam parte de um processo contínuo de desenvolvimento, não uma ação isolada de ajuda simplesmente ou assistencial. Então, o RCS vai incluir, por exemplo, a criação de creches, onde os pais e mães possam deixar seus filhos durante o expediente, ou ainda a ampliação de licenças maternidade, paternidade. Isso tudo vai partir da empresa. O outro tipo de responsabilidade social que vamos ver é a social empresarial. Abrange um espectro mais amplo de beneficiários, stakeholders, envolve a qualidade de vida e bem-estar do público interno e da empresa. Aqui é mais amplo. Na anterior, a preocupação é mais diretamente com os funcionários. Esses tipos de responsabilidades que eu estou apresentando, eles vêm num crescente. Então, foi se ampliando, se desenvolvendo até a próxima, que é a socioambiental, que é a mais atual, mais praticada. Mas vamos ver mais um pouquinho dessa social empresarial. Esse tipo de ação reduz os impactos negativos da atividade na comunidade e no meio ambiente. Então, veja, se estende, não são ações ali apenas com aquele público próximo, e sim ações que vão ser ampliadas, elas vão atingir o público externo também, o meio ambiente. Na maioria das vezes, tais ações são acompanhadas pela adoção de uma mudança comportamental de gestão
que envolve maior transparência, ética e valores na relação com seus parceiros. Então, parte de dentro, né, da gestão, a transparência nas suas ações. Assim, a responsabilidade social empresarial é o conjunto de práticas adotadas pela empresa para melhorar a comunidade ou o ambiente ao seu redor. Vamos chamar então de RSE, são siglas. Por meio dela, é possível desenvolver uma série de ações que tenham como intuito inspirar ou capacitar pessoas afetadas pela desigualdade. Dessa forma, novas oportunidades são criadas para públicos que necessitam de ajuda. Então, a preocupação com a comunidade também. A responsabilidade social ambiental, ou socioambiental, né, pode ser dita assim também, é a mais atual, é o tipo mais abrangente e vai ilustrar não apenas o compromisso de empresas com as pessoas e seus valores humanos, mas também com preocupações genuínas com o meio ambiente. Genuínas porque a empresa ela deve ter ações que reflitam também a sua gestão, não apenas com essa aparência de preocupação. Existem certificados de gestão ambiental, como a ISO 14000, e veremos a seguir algumas certificações. Vou explicar melhor daqui a pouco. Independentemente de que linha as empresas variam bastante na prioridade a ser dada. Então, independente de que linha a empresa tenha, as prioridades a serem dadas às questões socioambientais vão variar. Às vezes, focam em certos públicos em detrimento de outras ações sociais igualmente relevantes. Então, às vezes, é uma preocupação com o meio ambiente em si, com a preservação da natureza, e fica esquecido uma parte ali das ações sociais em relação aos problemas socioeconômicos, por exemplo, da comunidade. A responsabilidade socioambiental está atrelada ao conceito de sustentabilidade. Demanda que as ações da empresa não prejudiquem o meio ambiente. Então, essas ações ambientais, preocupações com o meio ambiente, elas têm que vir a partir da preocupação com a própria produção, desde com a produção, né, eliminar os dejetos ali da produção e também com as pessoas que convivem ali ao redor e da comunidade em si. Então, a socioambiental ela vai agregar todas essas preocupações. Vamos ver agora a responsabilidade social individual. Composta pelo conjunto de ações solidárias ou engajadas que o indivíduo pode adotar, vai incluir boas práticas ambientais, assistenciais ou ainda um trabalho voluntário em organizações não governamentais sem fins lucrativos. Esse tipo de responsabilidade é aquela que parte do indivíduo. Muitas vezes esse início pode se transformar numa responsabilidade social empresarial, quando o indivíduo leva a ideia à empresa e a empresa aceita ele sendo um funcionário, ou ainda um diretor de uma empresa pode transformar aquela responsabilidade individual numa responsabilidade maior, empresarial. Mas é o início e existe. Todos nós podemos também praticá-la. Alguns exemplos de responsabilidade social são a adoção de materiais ou de mão de obra voluntária, entidades de sociedade civil com fins públicos e não lucrativos que necessitem deles, ações para essas entidades. Doação de parte do que se produz, oferecimento de serviços gratuitos. Então, isso também pode se estender para uma responsabilidade social empresarial. Uma indústria têxtil pode oferecer roupas a abrigos ou orfanatos. Uma empresa de limpeza pode prestar este serviço. Possibilidade também há a possibilidade de destinação direta de recursos financeiros para projetos sociais, doações, etc. Vamos ver agora um pouquinho sobre as críticas que são feitas em relação ao papel das empresas na responsabilidade social. É importante frisar
que o conceito não deve ser confundido com filantropia ou uma simples assistência social. Entende-se responsabilidade social como um processo contínuo e de melhoria da empresa em relação a seus funcionários, com as suas relações com a comunidade, os parceiros. Não há viés assistencialista, uma vez que há uma lógica embutida de desenvolvimento sustentável e crescimento responsável. A maior parte das empresas que adotam posturas socialmente responsáveis atesta um crescimento mais sustentável, ganhos de imagem e visibilidade e são menos propícias a litígios ou problemas judiciais. Então, é algo que pode ser feito que também traga benefícios à imagem da empresa, por exemplo. Só que não pode ser algo simplesmente assistencialista, senão não vai ser considerado uma ação de responsabilidade social. Vamos ver agora certificações. No intuito de estimular a responsabilidade social empresarial, uma série de instrumentos de certificação foi criada nos últimos anos. O apelo relacionado a esses selos ou certificados é de fácil compreensão. Num mundo cada vez mais competitivo, empresas veem vantagens comparativas em adquirir certificações que atestem sua boa prática empresarial. A pressão por produtos e serviços socialmente corretos faz com que empresas adotem processos de reformulação interna para se adequar às normas impostas pelas entidades certificadoras. Então, muitas empresas elas vão se adequar para receberem essas certificações. As certificações são estímulos para que as empresas cumpra o seu papel de responsabilidade social e socioambiental. Antes de a gente observar, aprender quais são as certificações mais importantes, vamos entender um pouquinho a respeito da ISO, porque se fala muito, é um tipo de certificação. E o que é ISO? ISO é a sigla de Organização Internacional para a Padronização. A ISO é uma entidade que cuida da normatização, da padronização das coisas. Ela foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. A ISO tem por objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos, etc. Então, desde normas técnicas, assim como, por exemplo, muita gente conhece as normas de escrita de texto, de pesquisa, tudo isso são normas que no Brasil a ISO vai ser representada pela BNT. Então, a BNT a gente conhece bastante pelas normas na escrita de artigos, etc. Mas é porque são normas técnicas. Essas normas elas podem aparecer desde num rótulo, também na forma como se processa um artigo dentro de uma empresa. A ISO promove a normatização de empresas e produtos para manter a qualidade permanente. Então, é um acordo que se faz para que todos consigam chegar no nível de qualidade igual. É uma segurança também, tanto para a empresa quanto para o consumidor. As certificações, então, principais são selo Empresa Amiga da Criança, ISO 14000, AA1000, SA8000, ABNT, ISO 26000. Aqui eu coloquei a empresa cidadã também, ela tem algumas características de ações de responsabilidade social. As pessoas recebem certificações, mas é um programa de governo. Vamos ver, então, eu vou explicar aqui cada um deles. O selo Empresa Amiga da Criança é um selo que foi criado pela Fundação Abrinq para as empresas
que não utilizam mão de obra infantil e contribuem para a melhoria das condições de vida das crianças e adolescentes. Então, é relacionado com infância e adolescência. ISO 14000 é uma das certificações criadas pela Organização Internacional de Normatização. Essa ISO, como já vimos, a ISO 14000, ela é próxima à ISO 9000 e dá destaque às ações ambientais da empresa merecedora de certificação. A A1000. A A1000 foi criada em 1996 pelo Instituto de Responsabilidade Social e Ética. Esta certificação de cunho social enfoca principalmente a relação da empresa com seus diversos parceiros, chamados stakeholders. Uma das principais características é o caráter evolutivo, já que é uma avaliação regular, aplicada de forma anual. Então, o que se procura a partir dessa certificação é avaliar o processo de se está melhorando, né, esse processo de responsabilidade social ano a ano. SA 8000. A Social Accountability 8000 é uma das normas internacionais mais conhecidas. Criada em 1997 pelo Conselho Econômico de Prioridades, a SA 8000 enfoca primordialmente nas relações trabalhistas e visa assegurar que não existam ações antissociais ao longo da cadeia produtiva, como trabalho infantil, trabalho escravo ou discriminação. A ABNT ISO 26000, ela ocorreu, a primeira vez, né, que ela foi publicada foi pela norma internacional em 2010. E depois no Brasil, em novembro. Em dezembro, já um mês depois, ela já foi lançada na versão em português, porque essas normas da ISO, elas têm que ser traduzidas, adaptadas para os países que usam. Aqui no caso, a BNT que faz isso. Então, no Brasil, ela é chamada de ABNT-NBR ISO 26000. É uma norma de grande utilidade para as empresas interessadas em adotar programas de responsabilidade social empresarial, uma vez que oferece orientações relacionadas a 7 princípios. Então, essa norma ela determina orientações para que as empresas sigam e a partir daí elas possam tanto receber as certificações. Vamos ver quais são esses princípios. Accountability, responsabilidade, é o ato de responsabilizar-se pela consequência de suas ações e decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente, prestando contas aos órgãos de governança e demais partes interessadas, declarando seus erros e as medidas cabíveis para remediá-los. Princípio 2, transparência. O princípio transparência fornece às partes interessadas de forma acessível, clara, compreensível. A empresa deve fazer isso, né? Em prazos adequados, todas as informações sobre os fatos que possam afetá-los. Princípio 3, comportamento ético. Agir de modo aceito como correto pela sociedade, com base nos valores da honestidade, equidade e integridade perante as pessoas e a natureza, e de forma consistente com as normas internacionais de comportamento. Princípio 4. Respeito pelos interesses das partes interessadas, os chamados stakeholders. Ouvir, considerar e responder aos interesses das pessoas ou grupos que tenham interesses nas atividades da organização ou por ela possam ser afetados. Princípio 5. Respeito pelo Estado de Direito. O ponto de partida mínimo da responsabilidade social
é cumprir integralmente as leis do local onde está operando. Princípio 6. Respeito pelas normas internacionais de comportamento. Adotar prescrições de tratados e acordos internacionais favoráveis à responsabilidade social, mesmo que não haja obrigação legal. Direitos aos humanos. Reconhecer a importância e a universalidade dos direitos humanos, cuidando para que as atividades da organização não os agridam direta ou indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social e natural que requerem. Então, esses foram os 7 princípios adotados pela norma da BNT. Agora vamos ver esse último selo, né, que não é bem um selo, a empresa cidadã, é um programa de governo. Então, ele é regulamentado por lei. Vai promover uma maior qualidade de vida para os trabalhadores por meio de concessão de incentivos às empresas contratantes. Então, o foco principal é estender as licenças maternidade e paternidade. É considerado uma certificação também de responsabilidade social, mas ela tem características diferentes, já que as empresas elas recebem abatimento de imposto de renda, dedução, incentivos, só que como não é obrigatório, necessita a adesão da empresa, tem características sim de responsabilidade social. A única coisa diferente é que ela recebe em troca alguns benefícios. Projetos como este podem funcionar tanto como certificações, fazendo com que empresas que aderem ao sistema possam anexar sua imagem um selo de participação, né? Seria a certificação aí no caso, e seja reconhecida pelo público como uma companhia preocupada com ações de responsabilidade social. Seria aí aquele retorno, né, do público, do consumidor, reconhecendo a preocupação com a responsabilidade social por parte da empresa. Qual a importância, então, das ações sociais? A possibilidade de adotar ou criar um programa desse tipo é possível para todas as organizações. Então, é uma coisa viável, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte. Independente do seu porte, as empresas com responsabilidade social conseguem alcançar um número muito maior de pessoas do que um único indivíduo conseguiria. Nesse sentido, a esfera de influência é mais ampla, bem como seu capital. Assim, o poder de mudança em situações de grave desigualdade é grande e necessário. Então, na verdade, quanto mais empresas tiverem adesão em relação a essas ações sociais, mais a sociedade como um todo vai receber seus benefícios. Agora, vamos para o ponto 4, meio ambiente e responsabilidade social. Meio ambiente é um tema muito presente no dia a dia, nos debates, na mídia, todas as conversas. Isso porque o fato de estar tão presente esse tema é porque está diretamente ligado à vida de cada um de nós. Quando esse tema se relaciona com a responsabilidade de empresas, torna-se ainda mais abrangente sua importância, já que a maior parte dos produtos e serviços produzidos pelo meio corporativo está diretamente ligado ao meio ambiente. Para iniciar, então, vamos ver o conceito. O que é meio ambiente? Meio ambiente, do latim ambiens, entes, de ambire, no sentido de andar ao redor, cercar, rodear. Refere-se, então, a um conjunto, aqui vai, então, uma definição, conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por eles. Pode ser entendido também como conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas, os ecossistemas que existem na Terra.
Então, ali é um conceito. Vamos ver agora uma definição mais abrangente. Segundo a Conferência de Estocolmo da ONU em 1972, vejam que é uma definição, é uma preocupação relativamente recente e podemos utilizar essa definição como algo que é mais amplo. Vejam só. O conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. A partir dessas definições, não é difícil entender o quanto o meio ambiente está ligado à vida humana e como sua preservação é importante, trazendo inclusive um risco à vida das pessoas, o descaso à sua preservação e sua consequente destruição. Então, o meio ambiente, ele diz respeito à vida de cada um de nós. É muito importante mostrar essa definição que o social ele está inserido, porque toda a sociedade é o meio ambiente. Então, também ações artificiais que o homem faz na natureza tornam-se meio ambiente. Então, a urbanização é meio ambiente também, não é só a floresta, a natureza, como muitas pessoas pensam. O ar que respiramos é meio ambiente, a água que bebemos, o clima, as estações, a temperatura, tudo é meio ambiente. Aqui, dois conceitos muito importantes que vocês precisam, principalmente para a prova, entenderem. Preservação e conservação. Muitos costumam confundir preservação com conservação, mas ambos possuem significados bem diferentes. Enquanto a preservação ambiental trata-se da proteção do meio ambiente, sem que haja a intervenção do homem, ou seja, preservação é a natureza sendo preservada de maneira intocável. Por outro lado, a conservação ambiental trata da proteção da natureza fazendo uso de seus recursos de forma racional. Em outras palavras, utilizando-se da natureza de forma sustentável. E deve haver harmonia entre homem e natureza. Então, é você explorar os recursos, mas de forma sustentável, repondo o quanto possível. Já a preservação é a forma de você preservar uma mata nativa, por exemplo, de forma intocável. Vamos ver agora os fatores e esferas do meio ambiente. Há uma divisão aí. Vamos ver o que é. Pode-se dizer que o meio ambiente inclui fatores físicos, clima, geologia, biológicos, população humana, flora, fauna, água e socioeconômicos, atividade laboral, as formas de trabalho, de exploração, a urbanização, os conflitos sociais. Então, tudo isso está incluído dentro do meio ambiente. Agora vamos ver as esferas. Há 4 esferas que constituem o meio ambiente, sendo elas a atmosfera, a biosfera, litosfera e hidrosfera. A atmosfera se trata da camada que envolve a Terra. Ela é composta por gases como o gás carbônico, o nitrogênio, o oxigênio e também o metano. Já a biosfera é referente à vida na Terra, compreendendo as formas de vida aqui presentes. Então, a atmosfera, o ar, e biosfera, a parte da vida, né? Tudo que é vida faz parte da biosfera. A atmosfera é o ar, os gases. Litosfera é uma camada que reveste a Terra, sendo a camada mais externa. Ela é formada pela crosta terrestre, uma superfície rochosa e pelo Sol. E existe a hidrosfera, que é referente à água, às águas existentes no planeta Terra. Ela vai compreender rios, lagos, oceanos, entre outros. Agora vamos ver mais 2 conceitos muito importantes: ecossistema e ecologia.
Dá-se o nome de ecossistema ao conjunto formado por todos os fatores bióticos vivos de uma área e pelos fatores abióticos, não organismos não vivos, né, do meio ambiente. O ecossistema é uma comunidade de seres vivos com os respectivos processos vitais interrelacionados. Já a ecologia é uma noção associada ao meio ambiente, sim, por, porque se trata de uma disciplina que estuda a relação entre os seres vivos e o meio que os rodeia. Mas também pode ser usado como um adjetivo de ações, um comportamento ecológico, por exemplo, protege os recursos do meio ambiente de modo a garantir a subsistência presente e futura dos seres vivos. Vamos ver agora um pouquinho do histórico do movimento ambientalista e também da preocupação sobre o meio ambiente. É muito recente, como eu já disse. Em 1998, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável foi o primeiro organismo internacional puramente empresarial com ações voltadas à sustentabilidade. E ele define responsabilidade socioambiental como o compromisso permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando de forma simultânea a qualidade de vida de seus empregados, suas famílias, comunidade local e da sociedade como um todo. Pode ser estendido como um sistema de gestão adotado por empresas públicas e privadas que tem o objetivo de providenciar a inclusão social e o cuidado à conservação ambiental. Então, são dois aí conceitos, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, que se tornaram um só, responsabilidade socioambiental, que inclusive é o nome da nossa disciplina. Esse tipo de prática política tem sido adotado desde a década de 90, de 1990. No entanto, a luta pela sociedade, principalmente pela natureza, é bem mais antiga, por volta da década de 1920, foi quando começaram os movimentos que sinalizavam uma preocupação em relação ao meio ambiente. O ápice da luta ambiental se deu por volta dos anos 1970, quando organizações não governamentais ganharam força e influência no mundo. Com a internacionalização do capital, globalização, o uso dos recursos naturais pelas empresas de maneira intensa e quase predatória, ou seja, sem a devida preocupação com os possíveis danos, foi fortemente combatida desde a década de 1970 pelos movimentos ambientalistas. As empresas, no intuito de ganhar a confiança do novo público mundial, que começou a ser um público se mostrando preocupado com a preservação e o possível esgotamento dos recursos naturais, essas empresas elas começaram a tentar se adaptar a essa nova tendência, fazendo programas de preservação ambiental e utilizando de forma consciente os recursos naturais. Inclusão social e digital, programas de alfabetização, assistencialismo social, coleta de lixo, reciclagem, programas de coleta de esgotos e dejetos, questões que envolvem o lixo industrial, reflorestamento, desmatamento, utilização de agrotóxicos, poluição, são algumas ações que exemplos de projetos e programas, são temas que podem ser desenvolvidos em programas e projetos de responsabilidade socioambiental. A responsabilidade socioambiental, então, agora uma definição final, corresponde a um compromisso das empresas em atender à crescente conscientização da sociedade, principalmente nos mercados mais maduros, assim, países que estão mais solidificados em tratamento a esse tema. Diz respeito à necessidade de revisar os modos de produção e padrões
de consumo vigentes, de tal forma que o sucesso empresarial não seja alcançado a qualquer preço, mas ponderando-se os impactos sociais e ambientais consequentes da atuação administrativa da empresa. Sustentabilidade. Então, da onde que vem esse conceito? Vamos ver. Em 1987, o documento Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brundtland, apresentou um novo conceito sobre desenvolvimento, definindo como o processo que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Assim, fica conhecido o conceito de desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade começa então a ser vista como algo presente no dia a dia da empresa, pois, além das atividades produtivas, envolve um tratamento dado ao meio ambiente e sua influência e relacionamento com fornecedores, público interno e externo e com a sociedade. Práticas também de governança corporativa, transparência no relacionamento interno e externo, postura obrigatória para as empresas de âmbito mundial, cuja imagem deve agregar o mais baixo risco ético possível. Não é correto confundir responsabilidade socioambiental com filantropia, pois esta se realiza de forma aleatória e não sistematizada, como eu já expliquei. A filantropia e assistencialismo são ações pontuais e a responsabilidade social, as ações da responsabilidade social, socioambiental, devem fazer parte de um processo que vai buscar contribuir de forma assertiva. Vamos ver agora o último ponto, que são os direitos humanos. Direitos humanos, então, algumas definições. Direitos humanos são uma categoria de direitos assegurados a qualquer membro da humanidade, são respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver agora os mitos e verdades sobre os direitos humanos. O que é essa abordagem? É que é assim, o senso comum, que é o que todo mundo fala, sem muito fundamento teórico, diz muitas coisas sobre os direitos humanos, que parte de pessoas que não têm conhecimento. Então é importante a gente desfazer, né, os mitos, que o mito é algo que não existe, algo errado, falso, e trazer a verdade. Então, eu vou falar algumas ideias para desfazer esses enganos, tá? Os direitos humanos, eles não foram criados por alguém. Então, a gente ouve muito as pessoas falarem, criaram os direitos humanos para isso? Não foram criados, não é assim. Vamos ver. Os direitos humanos, eles não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Então, desde que o homem percebe que ele pensa e forma a sociedade, ele tem que já entender que devem existir os direitos humanos. Eles já são criados, eles existem. A partir disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é apenas um registro disso. Assim sendo, a declaração não criou ou inventou direitos em seus artigos. Apenas se limitou a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente à sua redação. Portanto, quando o senso comum, como eu falei, algo assim, falado sem nenhum fundamento, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para alguma coisa, já podemos identificar algo de muito errado nesse comentário, já podemos entender que essa pessoa não tem muitos conhecimentos.
Vocês, como alunos do ensino superior, já podem também esclarecer as pessoas sobre isso, agora que vocês já estão aprendendo. Segundo ponto, os direitos humanos são universais. Há pessoas que acham que os direitos humanos só servem para alguns segmentos da sociedade. Isso daí não é verdade. Vamos ver por quê. A extensão dos direitos humanos é universal e se aplica a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém ou condenar outros, mas têm aplicação geral, todos têm os mesmos direitos, desde que sejam humanos. Assim sendo, os direitos humanos não são uma proteção, são uma proteção a todos os humanos. Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos de réus criminosos, como cárcere injustificado, tortura ou assassinato. Todos têm direito a serem presos e julgados. Então, é nesse sentido que os direitos humanos são universais. Terceiro, os direitos humanos não são uma pessoa. Por último, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Os direitos humanos se estendem a todos os segmentos da sociedade. Vamos ver agora algumas características mais importantes dos direitos humanos. Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis, ou seja, eles não são. Você não pode perder eles, né? É seu. E ninguém pode ser privado dos seus direitos humanos. O que pode acontecer é que eles podem ser limitados. Daí que é bom entender bem isso. Em determinadas situações, você pode perder parte dos seus direitos. Por exemplo, o direito à liberdade, ele pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime e diante de um tribunal, um julgamento, com o devido processo legal. Então, se ela é condenada, ela perde o direito da liberdade. Os direitos humanos são indivisíveis. Você não pode pegar um e não usar o outro. Interrelacionados, todos têm relação, e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Vocês vão ver que os direitos, um faz parte do outro. Então, você não pode, esse eu vou respeitar, aquele não. Eles são interdependentes, eles são interrelacionados. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Como surgiram os direitos humanos? O primeiro registro de um documento que tratava de direitos aos humanos a partir da na Idade Moderna foi a Carta de Direitos, Bill of Rights, Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, assinada em 4 de julho de 1776, quando se deu a independência dos Estados Unidos. Ela foi redigida na Revolução Americana. Ela assegura certos direitos aos nascidos no país: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. Aqui a gente precisa se lembrar que Estados Unidos da América era uma colônia da Inglaterra nessa época. E aí, quando houve a Revolução para a Independência, o país se tornou livre e se tornou uma nação livre. A partir daí, eles fizeram uma Constituição. A Carta de Direitos, ela é a base da Constituição norte-americana. E
eles quiseram resguardar os direitos dos cidadãos daquele novo mundo, no novo país. A partir disso, também na Revolução Francesa, em 1789, alguns anos depois, houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De cunho liberal e baseada nos ideais iluministas, a independência dos Estados Unidos também tinha base liberal e ideais iluministas. O que eles pregavam nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na França? Pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E representavam o ideal republicano e democrata, que à época ameaçava o antigo regime, no qual apenas uma pessoa concentrava poderes, que era a monarquia. Então, na época, a monarquia tinha os reis da França. Eles foram depostos e veio a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, e assinaram a Declaração dos Direitos, que também é a base das constituições republicanas e democratas. É muito interessante ver porque nessa época o mundo todo estava assim buscando essa libertação das colônias e o Brasil também. Aqui a gente teve a Inconfidência Mineira nessa época, só que não deu certo, né? Aí a gente tem toda a história do Tiradentes, mas também eles tentavam, com base iluminista, ideais liberais, tentavam a libertação do Brasil em relação à colônia que era Portugal. Isso a gente só teve muitos anos depois, com a independência do Brasil. Um histórico. Vamos ver um pouquinho do histórico principalmente aí da declaração, né? Mas antes disso, voltando ali ao anterior, a gente tem que se lembrar que a declaração americana e a francesa, elas ainda não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois na época, as mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis, né? Elas não podiam votar, não tinham liberdade a qualquer tipo de trabalho, etc. E também havia ainda a escravidão. Então, essas duas constituições, cartas de direitos que eu mostrei, elas não abrangiam todo mundo, mas era o começo. Somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial, contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todos e todas os seus direitos básicos. Aí sim, né, atingiu aí todo mundo da sociedade. A história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas, que inicia suas atividades em fevereiro de 1945. O que se queria naquele ano foi um pouco, né, depois do final da guerra. O que se queria naquele ano era evitar novas tragédias, como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Para elaborar estratégias que evitassem novas tragédias, representantes de 50 países se reuniram para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e o respeito entre os povos. Então, era a ideia de uma paz mundial, após tanta atrocidade da Segunda Guerra Mundial. A primeira ação elaborada foi a formação de uma Comissão de Direitos Humanos da ONU, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo de orientações para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 1948 e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Então, eram 50 países. Hoje, a ONU já tem 193 países signatários, né, que fazem parte, que compõem a ONU, e isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva da organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários,
recorre aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas judiciais. Então, a ONU, a partir dessa declaração, ela vai orientar os outros países todos do mundo. Não há mecanismos de obrigar um país a cumprir, mas a gente vê que a maioria das constituições feitas em democracias, elas seguem, tem como base a declaração, e também os sistemas judiciários, os códigos penais, eles têm como base a Declaração dos Direitos Humanos. Além, então, de ter redigido o documento central que trata dos direitos humanos no mundo, a ONU ela tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos. Então, garantir como? Ela não tem como atuar como uma fiscal, uma central reguladora, ordenando ações dentro dos países e governos, porque cada país aí tem sua autonomia. A ONU, o que ela pode fazer no máximo é recomendar para que os países signatários sigam os preceitos estabelecidos no documento. Além disso, ela pode fazer ações estratégicas que vão envolver os países, que podem pressionar governos para que respeitem os direitos humanos, ações também de embargos econômicos, de limitar as negociações de importação e exportação, cortes de relações comerciais, restrições em zona livre de comércio, com impostos, e cortes de relações exteriores. Agora, nós vamos ver os artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui para a revisão, eu não trouxe os 30 artigos, porque para a prova vocês não vão precisar ler, decorar todos os artigos, né, ou aprender todos. Mas é importante ter noção geral. Quem tiver dúvidas pode voltar lá no slide, Declaração dos Direitos Humanos, que tem lá os 30 artigos, tá? No portal. Aqui eu vou falar o que é mais importante. O documento oficial da ONU, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, possui 30 artigos antecedidos por um preâmbulo. O preâmbulo é uma introdução. O preâmbulo ou introdução traz as justificativas para a redação de tal documento e estabelece as bases sobre as quais os artigos foram pensados. A seguir, será apresentado cada um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aqui eu não vou apresentar cada um, tá? Eu vou fazer um resumo, na verdade. Os direitos humanos descritos na Declaração Universal falam, né? Principalmente sobre direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à identidade, à nacionalidade e à vida política de todos os seres humanos. Então, aqui eu destaquei os pontos principais, tá? Os temas. Um destaque deve ser feito aos últimos artigos. Então, todos os outros, eles vão falar sobre esses temas. Agora, os dois últimos, eles são muito interessantes porque eles ajudam na aplicação de todos os outros 28 artigos. O artigo 29 trata dos deveres que todos devemos ter para com as comunidades, sendo este um requisito para a garantia dos próprios direitos. Então, para que você tenha direito aos direitos, você também tem que cumprir os deveres. Os deveres, no caso, é você respeitar o direito do outro, isso é um dever. Então, está lá na declaração. Muita gente fala, deveria existir Declaração Universal dos Deveres Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos já é uma declaração de direitos, de deveres humanos também, tá? E no último artigo, de número 30, há o seguinte trecho: os direitos e garantias apresentados na declaração não podem ser utilizados para destruir ou atacar qualquer direito fundamental. Ou seja, nenhum direito pode sobrepor ao outro. Assim, a garantia do exercício de todos os direitos está atrelada ao bem-estar da humanidade. O que isso quer dizer? Se você utilizar um dos direitos
para retirar o direito do outro, você não pode, não tem direito a isso. Então, eu tenho direito à liberdade de expressão, mas se o seu direito de expressão, quando você vai exercê-lo, você está promovendo a morte, promovendo a violência de outra pessoa, você já está perdendo seu direito de exercer essa livre opinião, porque tem que ser resguardado também o direito à vida e à segurança da outra pessoa. Do mesmo caso que, por exemplo, como nós já vimos, uma pessoa comete um crime, ela tem direito a ser julgada, mas quando ela é condenada, ela perde o direito, por exemplo, à liberdade, porque ela não respeitou o direito inicial do outro de ter a vida, por exemplo, certo? Então, todos os direitos estão resguardados para todas as pessoas. E é muito importante que o seu dever é respeitar o direito do outro. E não pode utilizar um dos direitos para negar um outro direito. Todos os direitos são interdependentes, mas eles são interrelacionados. Já se passaram mais de 70 anos desde que líderes mundiais determinaram explicitamente quais direitos todos no planeta poderiam esperar e exigir simplesmente pelo fato de serem humanos. Nascida no desejo de impedir outro holocausto, que foi o massacre dos judeus, pelos nazistas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos continua a demonstrar o poder das ideias para mudar o mundo. Obrigada, então finalizo aqui minha revisão. Espero que todos tenham uma ótima prova e que possam aí consigam responder tudo muito bem, tá certo? E nos vemos lá na devolutiva. Até mais.